querida, quando tudo está bem, é bom demais, não é, Chico? É bom demais, é bom demais. Quando tudo está bem, é bom demais. Agora, quando as coisas não estão bem, aí a gente fica sem saber por que está vivendo, de repente. É impressionante como as questões filosóficas mais profundas são alteradas dentro de nós por uma questão de bem-estar ou de mal-estar, às vezes até orgânico. É uma disfunção química, é um derrame desnecessário de determinados hormônios no corpo, ou é a supressão deles, a falta deles, ou é algo com que se contava e de repente se fica sabendo que já não se pode mais contar com tal coisa. Seja lá o que for, se tais realidades positivamente se unem conforme o nosso gosto, a gente estranhamente se sente bem. E se as mesmas coisas são supressas, são tiradas, a gente estranhamente, de súbito, se sente mal. E pouca gente, em se sentindo bem, reconhece que está se sentindo bem porque a conjuntura é favorável. Na maioria das vezes, quando se está se sentindo bem, associa-se isso logo imediatamente a um determinado estado de felicidade. E quando se está se sentindo mal, na maioria das vezes isso também logo é vinculado por nós a alguma coisa que a gente não sabe por que está presente e por que nos agoniou e por que nos afligiu. E aí na mesma hora começa a se perguntar: onde está Deus? Será que eu estou com falta de alegria de Deus em mim? Quando se está bem, não se pergunta por Deus. Quando se está mal, imediatamente a questão é remetida a Deus. Na mesma hora. Quando está tudo bem sempre para todos. Eu encontro gente que não crê em nada, mas que não consegue se sentir mal quando tudo está bem. O cara deveria se sentir mal se ele não crê em nada. Agora abra na segunda epístola de Paulo a Timóteo e leia. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele descreve um determinado momento da vida que não foi um único nem exclusivo momento. Situações como aquele aqui descreve, delas ele teve centenas no curso dos seus 35, 40 anos de vida de fé, pregando o Evangelho. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olhe como o indivíduo se descreve. E a questão é a seguinte: por que um homem encara todas essas coisas como se estivesse decidindo a história da humanidade em fazendo-as? Ainda é uma outra questão, que para mim, pelo menos, fica: pelo amor de Deus, Paulo, para com isso, cara. Ninguém sabe quem você é. Você é que sabe que você existe e faz questão de fazer aquele que você diz que crê ser conhecido de todos os homens. E aonde vai, você fica seduzindo gente para crer nele também.
Porque se você deixar o negócio correr solto, não vai acontecer muita coisa, quase nada. E por causa disso você paga um preço imenso. Já esteve preso diversas vezes e agora mais uma, numa situação da qual provavelmente você não saia. E valeu a pena. Vale a pena. Eu não estou falando da situação medianamente alienada na qual a gente vive agora. Eu estou falando da situação engajada desse indivíduo. Mesmo essa situação engajada merece essa pergunta. E valeu e vale a pena? E para quê? Ele diz no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, como aquela oferta de líquido para ser derramada no altar. Estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Estou para ir. Vou deixar o planeta. Vou deixar de ser um olhar interpretando a vida na terra. Logo, logo eu passarei. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. É lindo. Mas a pergunta é, por quê? Combateu o bom combate, se apanhou a vida inteira igual um cachorro, para lá e para cá, onde ia era cacete, fugido. Para quê? Não teve mulher, não teve filho, não teve neto, não teve casa, não teve coisa alguma. Para quê? Completei a carreira. Que carreira? Ver até onde eu aguento apanhar. E guardei a fé. Ou seja, ninguém quer nada, mas eu quero sozinho. Guardei. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, mas tem que passar por esse perrengue todo para alcançar a coroa da justiça. Se tiver, nenhum de nós alcançará, porque a gente está numa boa vida desgraçada. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o resto, o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aí tem um grupo de pessoas no meio da humanidade que sabem disso, que aguentam qualquer perrengue, e a coroa da justiça é delas. E quem não sabe, não aguenta o perrengue e não tem coroa da justiça nenhuma. Deve ser para isso, então, que a gente está aqui. Para ficar sabendo de uma coisa em relação à qual ninguém dá nenhuma importância. E os que dão importância dão contra nós e a gente sofre a beça. Mas se a gente aguentar sofrer por isso que ninguém dá nenhuma importância, então a coroa da justiça eterna é nossa. É isso? Aí ele chega, olha e volta, escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, procura vir depressa, porque o tempo está passando. Aí dá uma razão dessa pressa, dessa necessidade de companhia que ele tem. E diz, porque Demas, que é um amigo que com ele andou, esteve em Colossos ajudando a pregar, ele trata Demas com muito carinho. Agora ele diz, porque Demas, tendo amado a presente era, o presente aion,
a presente fascinação contemporânea, me abandonou e foi tirar uma onda em Tessalônica. Sabe Deus, quando volta, se volta. Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então Timóteo vem, porque eu estou só e preso numa casa, no frio, sem ninguém, traído, abandonado, com a perspectiva de que as instâncias, os fóruns superiores acabariam dando a ele uma sentença de morte, como depois veio a acontecer. Vem logo, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos, aquele mesmo Marcos que lá em Atos fez com que Paulo e Barnabé tivessem uma desavença, por causa deles se separassem, porque Paulo achava Marcos inútil para o trabalho. Agora Paulo diz, traze a Marcos porque me é útil para o ministério. Alguns anos depois, gente que tinha perdido o valor pode realmente ganhar o valor de novo para a gente. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso, mas vem logo porque eu estou só. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troia, em Troade, em casa de Carpo, minha capa de frio. Em outras palavras, o sujeito está dizendo que o frio estava horrível dentro daquela cela de pedras. Traz a minha capa, porque só tinha uma. Como o Evangelho fez Paulo prosperar, não é? Materialmente. Traze a capa que eu esqueci na casa de Carpo, em Troade, num outro continente. Traze também os livros, os pergaminhos, que eu esqueci lá, porque o tédio aqui está horrível. Além do frio, da solidão, do abandono, dos que foram, dos que não voltarão, a minha mente está em profundo tédio. Não tenho estímulo. Traze os livros, eu quero pensar, eu quero refletir, eu quero escrever, eu quero ser provocado na minha mente. E traze o que me esquente. Agora, fica sabendo, sabe Alexandre, o latoeiro, que trabalha com latões e decorações e panelas e outras coisas? O Alexandre causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O Alexandre deve ter aprontado demais. Tu, guarda-te também dele, do Alexandre. Não des mole para ele, senão ele te pega. Porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa em juízo, ninguém foi a meu favor. A igreja inteira ficou calada, todo mundo calado, e só o Alexandre se levantou para falar mal de mim. Se ofereceu para ser testemunha contra a minha vida, e os outros ficaram calados. Isso tudo é por causa do Evangelho. Todos me abandonaram. É uma coisa extraordinária. Você ama o Evangelho e termina assim. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os pagãos a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna.
Porque todas essas obras malignas ele achava que ainda não eram a obra maligna. A grande obra maligna era o que podia ficar plantado no coração dele. E me levará salvo para o seu reino celestial, me fará entrar sem que eu deixe pedaços. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora olha aqui para mim. Se você tivesse como expectativa relacionada ao Evangelho, que ele encheria você, faria de você uma criatura especial no mundo, lhe daria poderes, pouparia você de tristezas, seria portador de imunidades que fariam da sua vida um acontecimento semi-inatingível. Se você tivesse todas essas expectativas e o Evangelho realizasse tudo isso, faria até algum sentido alguém querer vir para o Evangelho. Mas ele só é assim, só promete essas realidades extraordinárias que parecem imunidade parlamentar, só oferece isso em culto na televisão. Porque na leitura do Evangelho, na prática do Evangelho, na história de quem andou com Deus, nenhuma dessas coisas jamais foram encontradas. Ao contrário, aquele que é o autor da minha fé, o apóstolo da minha fé, Cristo Jesus, me diz: porventura não importa primeiro padecer e depois entrar na glória? O que sempre me impressionou quando eu li esse texto de Paulo, desde muito novinho, é o fato de que o Evangelho não nos desnaturaliza. Ele não é uma boa nova de sobrenaturalidade. Ele é uma boa nova de vida apesar de qualquer coisa. Esse é o poder dele. De resistência. Resistência ao mal e vitória contra o mal em mim. Não fora de mim. Olha só aqui fora de Paulo. Ele está em mais uma prisão. Provavelmente existe muita disputa histórica para definir a localização, o tempo, a hora exata dessa ocorrência, mas provavelmente ele estivesse preso naquela prisão da casa em Roma, onde se diz que por 2 anos ele recebeu pessoas. Dali a dúvida se ele teve mais um período de liberdade ou se dali o prosseguimento já foi para uma prisão ao lado e logo depois a decapitação dele nos dias de Nero. Mas olhem só o desconforto imenso. Como é que você está de amigos? Você tem amigos? Agora, por mais ruim que você esteja de amigos, mas você está solto, não é? Está solto? Porque o cara está sem amigos e preso. Faz toda a diferença, estar sem amigos e solto, e sem amigos e preso. Não só preso, ele está preso, sem amigos e traído por alguns deles, e mais do que traído, está sendo acusado por alguém que, para livrar-se de qualquer envolvimento com ele, acusa-o. Alexandre o Latoeiro.
E o frio? Hoje a gente estava vindo para cá e a minha mulher falou: Ih, estou tão mal agasalhada para ir para o culto. É porque faz um friozinho aqui, né? Para vocês, eu acho ótimo. Mas você veja que o nosso nível de conforto é tão grande que a nossa falta de agasalho é para um auditório ar-condicionado. Capa, uma capa. E o tédio? Você tem andado entediado? Tédio. Um tédio tão grande que o cara diz: meu Deus, cadê o Evangelho? Jesus, onde estás? Que eu estou com tédio. Senhor Deus, por que não me honras? Só uma capa e nem na minha casa está longe. Eu sou um chafariz de graça porque os amigos não estão todos à minha volta. Tédio, necessidade física, material, traições, necessidades fraternas, vínculos, vontade de um abraço, de amigo. Tristeza, decepção, traição. São realidades que estão presentes na vida dele no ocaso da existência. Nós não estamos falando aqui de um jovem enfrentando uma circunstância como um guerrilheiro, dizendo: vou sair daqui, dar a volta por cima. Ao contrário, esse é um indivíduo que sabe que acabou. Já estou sendo oferecido como libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E estou vivendo tudo isso. Vem depressa que eu estou só. Não tem ninguém comigo. Só Lucas está aqui. Gente que me amava, ou dizia que me amava, hoje se me opõe, se levanta contra mim, e os que me cercavam me deixaram. E a carência é enorme, a necessidade é grande. Além de tudo, eu estou morrendo de tédio, eu estou deprimido. A coroa da justiça me está guardada, mas o tédio presente me está garantido. Gente, o Evangelho é boa nova de Deus em meio ao que não pode ser desnaturalizado na existência. Quantas vezes, me diga aqui, honestamente, você tem se perguntado se o Evangelho tem valido ou não tem valido a pena para você por causa de depressões que você tem sentido, de cansaços inexplicáveis, ou de gente que você amou tanto e que de repente foi embora, ou de traições que você está experimentando, de gente que viveu com você e que hoje te causa grandes males. Eu diariamente falo com 3 ou 4 mães
para as quais os filhos que ela criou com tanto amor lhes fazem grandes males. Males horrendos. Ontem mesmo eu estava lendo uma declaração de uma delas, dava uma agonia de alma só de ler, imaginar que ela gerou aquela criança, amou, cuidou, fez tudo, e de repente é tratada daquele jeito. E ele já é um homem. O Evangelho, olhe bem para mim, você jovem, você mais velho, você idoso, o Evangelho não nos poupará de nada. O Evangelho não é uma carta de alforria de qualquer que seja a dificuldade. Se você vai ficar doente, você vai ficar doente. Mesmo que você evite problemas, problemas alcançarão você. Você pode fugir das enfermidades como você queira, mas ou em você ou em gente que você ama ao seu lado, elas aparecerão. E em você, inevitavelmente, é uma questão de tempo. Não há ninguém aqui que vá passar pela existência e ao final diga, incólume me houve, passei sem arranhões. Ninguém. Tem gente muito boa, amada, querida, vivendo em solidão. Paulo está numa cela fria, você está numa casa sozinha, num quarto, num apartamento. A diferença, sabe o que é? Paulo sabe, e nunca teve a falsa esperança de que o Evangelho o desnaturalizaria, ele viraria um ente mineral, não natural. Nunca teve. Por isso a gente não vê nele uma única dose de autopiedade. Não tem um ai de mim, pobre de mim, porque eu, ó Senhor. Ele sabe que é normal, que acontece. Não necessariamente com as mesmas configurações. Há outros que não ficam e não vivem sua solidão numa cela gelada. Há outros que vivem a solidão num apartamento muito confortável, cheio de casacos, de sapatos bons, de boa comida, de tudo, e ao mesmo tempo um vazio enorme. Porque o marido se foi, porque os filhos não sentem, porque estão cercados de pessoas que não têm emoção, que não compreendem, que não gostam de compreender. Ou quanta gente não sofre exatamente a dor de ter um Alexandre, o latoeiro, se levantando, acusando, fazendo mal, mas tem a agonia de ter uma mãe que não gosta da pessoa, de ter um irmão mais velho que o odeia, ou de ter um pai que o despreza. Os cenários podem ser os mais diversos. E o Evangelho não faz nenhuma promessa de que isto não lhe acontecerá. No entanto, o que o Evangelho faz é dar essa vontade de viver apesar de tudo. Você veja que depois de descrever tudo isso, ele está cheio de adversativas de esperança. O Senhor, porém, me socorreu. O Senhor, porém, fechou a boca do leão. O Senhor, porém,
não me deixou só e nem me deixará. São adversativas dessa graça, apesar de tudo que nos cerca. Aí eu pergunto a você, vale a pena ou não vale a pena? Eu não sei como é, eu não tive tempo, graças a Deus, de me desesperar adultamente até a morte, sem Cristo em mim. Eu tive desesperos na minha juventude, sem consciência de Deus em mim, foram tão insuportáveis que eu quis me matar. Mas como um homem adulto, eu nunca tive, graças a Deus, a experiência de sofrer visceralmente a dor das dores, sem Deus em mim. Todas as dores que eu sofri com o Evangelho plantado no meu coração. Elas foram insuportáveis, mas nem tanto, porque eu estou aqui, em nome de Jesus. O que o Evangelho significa para você? Enquanto você andar pensando no Evangelho associadamente ao fato de que ter o Evangelho é ser poupado, você vai caminhar não só em engano, mas em decepções que podem lhe quebrar e paralisar a vida. Mas na hora que você souber que o Evangelho é poder de Deus para você resistir, para você enfrentar, para você aguentar, para você prosseguir, para você ir adiante, para você enfiar um porém de esperança na cara de toda desgraça. Porque esse é o poder do Evangelho. É Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode repetir isso comigo? Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a palavra. E eu espero que durante essa semana, no meio das lutas que você tenha, você entenda isso. A bênção do Evangelho é fazer ver a quem não via, é fazer ouvir a quem não ouvia, é fazer entender a quem não entendia, e é dar essa resistência poderosa para a gente suportar o que de outra feita a gente nem aguentaria. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vale a pena ou não vale a pena? Em nome de Jesus. Você não vai ficar conhecido, nem famoso, nem importante. Você só vai ser um ser humano que vai ver o que ninguém está enxergando. Vai entender o que ninguém está entendendo. Vai discernir o que quase ninguém está discernindo. E vai suportar o que, de outra feita, você não suportaria, ninguém suportaria, mantendo ainda no coração a alegria de que a coroa da vida me está reservada. Combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé, em nome de Jesus.